Olá, professor, tudo bem? Aqui quem fala é o Daniel. Bem, ah, só para até mesmo mostrar, tá? Eu tô aqui gravando a tela, mas não vai aparecer ali para ti, infelizmente, queria que mostrasse. Mas enfim, eu vou dar só para mostrar mesmo que eu tô compartilhando meu rosto aqui, mas enfim. Cara, basicamente eu fiz o trabalho sozinho, nesse trabalho, os outros integrantes não tiveram tempo, daí eu optei por fazer sozinho, e esse foi o tema que eu desenvolvi, tá? Então, basicamente, eu vou falar contigo sobre o intervalo de confiança para taxas de fecundidade total, tá? Que aqui a gente vai chamar de TFT, tá? Em pequenas áreas, tá? O que eu quero dizer isso? Em pequenos municípios, tá? O trabalho foi desenvolvido por mim, né? Então, vamos lá. Basicamente, cara, só te dando uma introdução, né? O que acontece? O nosso autor ali do livro, né? Do livro não, do artigo, ele vê uma extrema dificuldade, né, por conta de conseguir informações de taxa de fecundidade em áreas pequenas, cidades pequenas, de no mínimo 15 a 40 mil habitantes, né? E isso é um problema, porque essas cidades, elas sofrem muita variação por conta dos grandes valores de outras cidades. Ou seja, elas são consideradas outliers, sabe? Com base nessa introdução, ele propõe, né, um objetivo que é basicamente ajustar esses dados, né, dessas cidades pequenas, né, e a partir daquela incerteza que ele tinha inicialmente por conta dos dados, né, estarem muito diferentes, ele reajustar esses dados e trazer um dado mais confiante para essas áreas de pequenas, de pequena quantidade de habitantes, no caso. Então aqui basicamente ele apresenta é, três fases da metodologia, né? Que a primeira é a amostra, que é a que a gente vai tratar aqui, que a amostra basicamente é o nosso censo demográfico, né? Que ele pega uma cidade chamada Acari, lá do Rio Grande do Norte, né? Que tem 10 mil, quase 11 mil habitantes, sendo 1.557 mulheres e 539 homens, né? Só para destacar, por hoje a gente tá falando de fecundidade, aqui a gente vai levar em consideração somente a população mulher, tá? Depois vem a técnica, que basicamente ele mostra, né, pra gente aqui a metodologia Bootstrap que ele utiliza, né, para determinar o intervalo de confiança, que eu vou explicar depois. Opa, a sessão. Sessão não, seleção. E basicamente aqui, por último, é a seleção, né? Que é a parte mais complicada que eu entendi do artigo e que eu imagino que para ele também foi, que foi basicamente o quê? Fazer uma reconstrução dos dados, tá? Que foi, no caso, é, pegar dados de não só dessa cidade que a gente vai analisar, mas de outras cidades, né? Para conseguir determinar basicamente, beleza. Para cidades com menos de 40 mil, 15 mil habitantes, né? Qual é a quantidade, a expansão amostral dessa cidade? Quanto é que ela cresce, né? E daí que isso basicamente é utilizado também nos cálculos, né? Então, basicamente, ele faz essa reconstrução dos dados, né? Beleza, só que sobre a fecundidade, já de início, ele apresenta pra gente também a taxa de especificação da fecundidade por idade, que ele chama de TEF, né? Que ele faz uma coisa bem interessante. Primeiro de tudo, ele separa aqui, né, em grupos etários, né, que tem um primeiro grupo etário ali de 15 a 19, depois 20 a 24, 25 a 29 e assim por diante, né? Esses são os grupos etários que ele trata aqui, tá? Que é basicamente ele compreende isso como PF, né, que é a população feminina por grupo etário, tá? E também, né, a gente tem a NV, né, que é o número de nascidos vivos por mulheres do grupo etário, ou seja, quantidade de bebês nascidos por essas mulheres de um determinado grupo etário. E o que que ele faz, basicamente? Ele pega toda a população, né, das mulheres, né, de todos os grupos etários e divide pelo número de nascidos de um determinado grupo etário, para aí sim ele ter a taxa específica de fecundidade por idade, entendeu? Ou seja, ele vai ter, no caso, a porcentagem de crianças que nasceram daquele grupo, de determinado grupo etário, né? E daí, para ele calcular a fecundidade total, que a gente chama de TFP, né? Ele faz um somatório disso tudo, tá? Ele pega o TF ali, que a gente calculou anteriormente, né? Isso faz um somatório disso tudo, beleza? Sempre incrementando 5, beleza? E daí ele consegue ali, com eficácia, a taxa de fecundidade total, beleza?
Só para te mostrar aqui, né, até mesmo as tabelas e a taxa de, as tabelas e os gráficos, né, que ele mostra pra gente, que é algo bem interessante, em que a gente consegue até, eu vou até falar no próximo slide, né, mas ver aqui já de início, ó, que a taxa de fecundidade nas idades de 20 e 24 anos e 25 e 29, elas são bem altas. Aqui, ó, chega a ser de 29%, representando, né, aqui, basicamente, cara, 50%, com um TEF basicamente de 16 aqui, ó, né, e 15 também, bem parecidos. E também a gente consegue ver aqui nesse histograma lateral aqui, né, da direita, como ela cai depois dos 30 e 35 anos, né, dessa faixa etária. E a gente vê um detalhe bem interessante, que tem um outlier aqui, ó, a gente tem um zero, né, no final para as idades de 45 e 49 anos, que é algo bem interessante, né? A gente consegue ver muito bem ali no histograma da direita. E daí é bem interessante, né, que ele percebe isso, o autor ele percebe, ele fala, beleza, cara, a gente percebeu aqui que antes dos 30 anos, né, a quantidade, né, a fecundidade ela é bem alta, né? Só que depois isso ocorre um declínio muito grande. E até o TFT ali, ele chega numa média, né, que isso ele não mostra no artigo, infelizmente ele não mostra como ele calculou essa média. E também ele não mostra de onde veio o dado de 3,3 filhos, que é a média do estado ali do Rio Grande do Norte. Só um detalhe também para deixar claro para o professor, esses dados são de 1991 e sim, eu peguei uma pesquisa deveras bem velha, né? Impressionante. E e assim, ele percebe que isso deu menor do que a média do estado e ele faz um questionamento, que eu vou até ler para o professor. Suponha que o IBGE tivesse perdido a base de dados dessa unidade administrativa e que fosse preciso realizar uma outra pesquisa, inclusive com outro delineamento amostral. Será que os dados da segunda enquete, a fecundidade em Aracaí, permanecer a mesmo patamar? Né? E daí é o que a gente vai descobrir. Né? Primeiro de tudo, tem a variabilidade da TFT, né? Que ele faz com Bootstrap, né? Que a gente até iniciou aqui, né? Falando da técnica que ele utilizou, né? Então, de início, a gente vai calcular a variabilidade disso, em que basicamente, né? Ele utiliza ali o método do Bootstrap, em que ele pega ali uma base de dados, que no caso é a nossa população, né? Ele calcula um estimador da base de dados, que no caso é é o TFT, né, de Aracaí, ou seja, a taxa de fecundidade de Aracaí, que é o que a gente quer saber, né? Essa ali é uma variável basicamente aleatória, que a gente não sabe o que vai vir, né? E com base nisso, tá? Ele vai pegar e vai repetir esses processos, né, no Bootstrap ali, né? Várias e várias vezes. Ele vai, se eu não me engano, repetir 10, 80, 100 e 1000 vezes. Para ver se o resultado ele chega, ele tende a um valor assim que coincide com os outros. A gente pode pensar nisso como aquela analogia do dado que o professor ensinou em sala, quando a gente fica jogando dado para ver se quando vai vir um número específico, um certo momento vai sempre estagnar em 16,6667, né? Então é basicamente nessa analogia o Bootstrap, né? Isso obviamente é simulado somente no município de Aracaí, né? Em planos amostrais assim totalmente diferentes e também independentes, tá? Só construindo aqui o intervalo de confiança que a gente chama de IC, né? Que ele fez é de 95%, sendo o limite inferior de 2,5% na TFT, né? E o limite superior de 95,5% também na NFT, né? E outro detalhe também, né, que não há conhecimento sobre a TFT, né? Eu acho que eu falei NFT antes. Enfim, porque realmente ela é uma variável aleatória, né? Então, beleza, né? Construímos aqui o intervalo de confiança e vamos para os resultados, né? Realizando a metodologia Bootstrap, né? ah, ele executou 10, ele fez, no caso, 4 gráficos com 10 repetições, 80 repetições, 100 e 1000 repetições, né? E ele observou algo bem interessante, que à medida que as repetições elas aumentam, né, a distribuição da fecundidade, né, da taxa de fecundidade, ela vai se distribuindo no histograma como se formasse um sino, né?
E os limites inferiores e superiores, eles ficam bem nítidos no gráfico. Eu vou mostrar para você. Ó, utilizando a metodologia Bootstrap com 10, 80, 100 e 1000 repetições. Com 10 repetições, ó, subamostras, ó, como é que elas ficam, né? Mas agora, com 80, a gente vê que aqui, ó, a taxa, ela vai basicamente, ela zera aqui, ela fica nula. E depois com 100 subamostras, aqui no final ela fica nula, né? Mas ela vai cada vez mais tomando um formato aqui. Com 1000 ela toma um formato de sino. E daí a gente consegue ver muito bem aqui até mesmo os limites inferiores, né, de 2,25% e os limites superiores aqui em cima, né? E daí a gente consegue chegar, né, no intervalo de confiança, basicamente. Porque a gente basicamente, o que que aconteceu, né? Quando a gente aumentou as repetições, a amplitude do intervalo de confiança, ele aumentou consideravelmente, tá? Isso eu vou te mostrar no próximo slide, né? E a gente até vê aqui pela distribuição, tá? Porque a gente já consegue até mesmo dizer que, na verdade, com essa fecundidade de 10.000 subamostras, que a amplitude ela vai aumentar. O que faz sentido com a distribuição da amostra, né? Que ela está bem distribuída aqui, ó. Né? Com 1.000 amostras, no caso. 1.000 subamostras, desculpa. Isso mostra que a variabilidade da TFT, ela é bem alta, né? E a gente consegue ver isso agora nessa tabela, né? Em que a gente consegue, no final das contas, concluir, tá? Num intervalo de confiança de 95% que a, a taxa de fecundidade total é de 3,898 filhos por mulheres, variando de 2,3437 e 4,1479, né? Com uma amplitude de 1,80, bem alta para a quantidade. E fica bem nítido isso no artigo, realmente conforme vai aumentando a quantidade de repetições, mais acontece distribuição e mais a amplitude aumenta. Essa é a apresentação, tá, professor? Basicamente. Aqui são as referências, tá? E é isso que eu tinha para apresentar ao professor, tá? Muito obrigado.